E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai desvendar um mistério que parece simples, mas olha, é cheio de detalhes. O que, de verdade, a lei brasileira chama de crime? Vamos mergulhar nisso? Pensa comigo, a gente sabe que existem muitas atitudes erradas, imorais, mas nem todas elas são consideradas um crime pela justiça. Existe uma linha bem clara que separa uma coisa da outra. E é exatamente essa linha que a gente vai entender hoje. Então, para decidir se uma coisa é crime ou não, o direito penal não olha de um jeito só. É como se ele usasse duas lentes diferentes, sabe? Duas perspectivas para analisar a mesma situação. E aqui estão elas. De um lado, você tem o conceito material. Esse aqui olha para o estrago no mundo real, sabe? Alguém se machucou, alguma coisa foi roubada, é o dano. Do outro lado, tem o conceito analítico. Esse é mais técnico, é quase uma receita de bolo jurídica. E é exatamente nessa receita, nessa fórmula, que a gente vai focar hoje. E o mais legal é que essa receita funciona como um checklist. É isso mesmo. Para um ato ser de fato um crime, ele precisa passar por 3 filtros, 3 etapas. E não pode pular nenhuma, hein? E aqui estão os 3 grandes filtros. Pensa neles como se fossem portões. Para chegar do outro lado e ser considerado crime, o ato precisa atravessar o primeiro portão, o fato típico. Passou? Ótimo! Agora enfrenta o segundo, o antijurídico. Passou de novo? Aí vem o chefão final, a culpabilidade. Só se passar pelos 3 é que a gente tem um crime. Bora abrir cada um desses portões? Primeiro portão, fato típico. Imagina que o Código Penal é tipo um catálogo, com a descrição de todos os crimes. Para passar por aqui, a ação que a pessoa fez tem que encaixar, olha, como uma luva na descrição que está lá na lei. Se a lei diz que furto é subtrair coisa alheia móvel, a ação tem que ser exatamente essa. Se faltar um pedacinho, já não encaixa. Simples assim. Beleza, passamos pelo primeiro portão. Agora o segundo, antijuridicidade. À primeira vista parece óbvio, né? A ação tem que ser contra a lei. Mas aqui o buraco é mais embaixo. A gente precisa perguntar, será que não existe nenhuma justificativa aceita pela própria lei? Por exemplo, agir em legítima defesa. O ato de ferir alguém é atípico, mas a lei diz, opa, nesse caso foi justificado. Então o ato deixa de ser antijurídico. E chegamos ao último portão, a culpabilidade. Agora, o foco muda completamente. A gente para de olhar para o ato e passa a olhar para o autor. A justiça se pergunta, essa pessoa pode ser responsabilizada por isso? E para responder sim, 3 coisas são necessárias. A pessoa tem que ter mais de 18 anos e saúde mental em dia. Ela tinha que ter condições de saber que aquilo era errado e, o mais importante, ela tinha a opção de agir de um jeito diferente. Então, vamos juntar as peças. Um ato passou pelo filtro do fato típico, depois pelo antijurídico e, por fim, pelo da culpabilidade. Pronto, bingo! Agora sim a gente tem o que a lei chama oficialmente de infração penal. Mas segura aí que a história ainda não acabou. É que infração penal é um termo meio genérico, um guarda-chuva. E debaixo dele a gente tem 2 categorias. Pensa no futebol. De um lado, você tem os crimes, que são a série A, as infrações mais graves. Do outro, as contravenções penais, que seriam a série B, sabe? Aquelas de menor impacto. E essa separação nos traz para uma ideia muito importante. A diferença entre um crime e uma contravenção não está na essência da ação, no que ela é. A diferença está no valor, na importância que a lei dá para aquilo que foi atacado. Ou seja, a questão não é o que a pessoa fez, mas sim o quão grave a sociedade acha aquilo. É uma questão de prioridade. Tá, mas como é que a gente vê essa diferença de valor na vida real? Da maneira mais clara e direta que existe, olhando para as punições. A consequência para cada tipo de infração é bem diferente. E olha só como essa diferença fica óbvia aqui. Se for um crime, a gente está falando de penas pesadas, como reclusão ou detenção. Agora, se for uma contravenção, as consequências são bem mais leves. Uma prisão simples, que tem um regime diferente, ou às vezes só uma multa mesmo. É aqui que a teoria vira prática e afeta a vida das pessoas. Ok, a gente já entendeu a fórmula, as categorias, as punições, mas lembra daquele filtro da culpabilidade que exigia ser maior de 18? Pois é. O que acontece quando quem comete uma infração penal
é justamente um menor de idade. Para esses casos, a lei criou um nome especial: ato infracional. A análise para ver se o ato foi típico e antijurídico continua a mesma. A grande virada de chave é que o menor de 18 não é considerado culpável como um adulto. Por isso, ele não recebe uma pena, e sim uma medida socioeducativa. E tudo isso é regido por uma lei própria, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ufa, passamos por toda a estrutura da lei. Mas, no fim do dia, você pode estar se perguntando, tá, mas por que eu preciso saber de tudo isso? O ponto-chave é o seguinte: agora você tem o poder da análise. Da próxima vez que você ouvir uma notícia sobre um julgamento, você vai ter esse checklist na cabeça. Você vai poder pensar, será que a acusação conseguiu provar esses 3 pontos? Agora você entende por que uma pena é mais dura que a outra, e por que um adolescente recebe um tratamento totalmente diferente. E para fechar, eu deixo essa provocação para você. Com essa fórmula em mãos, que casos famosos, que notícias ou até situações aí do seu bairro você começa a ver de um jeito diferente? A lei deixa de ser só um texto complicado e vira uma ferramenta para a gente entender o mundo. Pensa nisso, a gente se vê no próximo Explaining.